Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar o culto louvando ao Senhor com o cântico 59. 59. Glória a Deus. Desejo ser, ó meu Senhor, fiel a ti até ao fim, e caminhar no teu temor. Senhor, és tudo para mim. Perto de ti eu estarei, teu rosto santo eu verei, dos bens do céu desfrutarei, se a ti servir, Senhor, meu cheio de fé e de amor para Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 322, amados. 322. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, 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 Deus
Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar para a oração, irmãos, o cântico 55. 55. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas, glória a Deus, glória a Deus. Deus, eu te rogo, por teu fiel perdão, por teu amor imploro, estende tuas mãos a
Queridos irmãos e irmãs, a Irmandade que também está nos acompanhando pela internet, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração e apresentaremos a Deus os pedidos de oração da Igreja por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados da graça de Deus. Também apresentaremos a Adriana Valdemarim, que está internada com Covid, está entubada, uma moça jovem, está entubada com 70% dos pulmões comprometidos da doença. E Marcel, seu esposo, que está em casa, está com 25% também dos pulmões comprometidos. O netinho da irmã Miriam, que é da Obra da Piedade aqui do Alphaville, o Pedro, ele é piquititico, ainda deve ter uns 4 aninhos, 5, e vinha se sentindo mal, agora recentemente, com tremores na mão, dores de cabeça, às vezes vomitava, e passando ontem no médico, eles fizeram uma ressonância e foi encontrado um tumor de 3 centímetros no cérebro da criança. Ele foi operado hoje para aliviar a pressão do crânio, a pressão contra o cérebro também. Está sedado nas próximas 24 horas, mas, para a graça de Deus, essa primeira cirurgia correu bem, irmãos. Graças a Deus. Mas, irmãos, imaginam a aflição dos pais, é um bebezinho ainda tão pequenininho, e eles escolheram um líquido desse tumor para ver como vai fazer para operar, se vai tirar, como vai fazer. Vamos apresentar nas mãos de Deus, que o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra, irmãos, uma grande obra, para a glória do nome do nosso Deus. O Senhor é poderoso para fazer, irmãos. Se nós cremos de todo o coração, o Senhor é aquele que vai estender a sua mão santa, vai operar mais esse milagre, e nós vamos glorificar a Deus de toda a nossa alma. Vamos apresentar toda a Irmandade, todo o povo de Deus na terra, e pediremos também que o Senhor fale conosco pelo conselho da sua santa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Santo é o Senhor Jesus, santo, santo, santo. Glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai que habitas no céu, ajoelhados diante da Tua presença, oramos em nome de Jesus, para pedir perdão pelas nossas faltas e pedir ao Senhor que nos alcance com a Tua misericórdia, Senhor, e não permita que as nossas almas desfaleçam na fé, mas que o nosso coração esteja constantemente ligado nas coisas de Deus. Cada coisa que acontece, Senhor, tem misericórdia. Cada coisa que se levanta na nossa vida, na vida da nossa Irmandade, nós não sabemos mais de onde arrumar lágrima para chorar, Senhor, para lamentar, para estar diante de Ti, mas sabemos que Tu conheces todas as coisas e desde o céu, e que nada, Senhor, passa sem ser a Tua permissão. Apresentamos nas Tuas mãos a nossa Irmandade, apresentamos, Senhor, a Adriana e o Marcel, que estão doentes dessa Covid, apresentamos o nosso tio, da minha esposa e meu irmão Wilson, lá de Caraguá, que tornou a ser entubado novamente porque piorou, Senhor. Já não tem mais a Covid, mas ficam as sequelas. E oramos por essa criancinha, pelo Pedro, filho do Gabriel e da Patrícia, Senhor. Aleluia! Ó Deus que fez o céu e a terra, ó Deus maravilhoso, cheio de graça, Tu és tão bom, Senhor, Tu operaste tantas obras na nossa vida, tanta coisa bonita Deus já fez por nós. Toma essas vidas na palma das Tuas mãos, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. E vai ao encontro, liberta, cura, Senhor, Tu tens a cura nas Tuas mãos, uma palavra Tua, tudo obedecerá, Senhor, desde o céu dá uma ordem de saúde para essa terra, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, não só esse, mas tantos outros que estão enfrentando, aleluia, as mais diversas enfermidades. Senhor, toma nas Tuas mãos todos os pedidos de oração, ainda
Um pouco mais cedo me ligou a irmã Maria de Itamonte, aqui em Minas Gerais. Toma ela, o seu filho, que está trabalhando no garimpo, Senhor. Foi músico, tocou e agora desanimou na fé. No nome de Jesus, traz de volta para a tua casa e o teu nome será glorificado. Toma toda a nossa irmandade nas tuas mãos, tanto na live quanto aqui presencialmente. E fala conosco essa noite, através da tua santa e poderosa palavra. Tua palavra é lâmpada para o nosso caminho, é luz para os nossos pés, é a nossa guia perfeita e conduta. Senhor, nos ajuda a crer no conselho da tua palavra. Se tem alguém enfermo aqui dentro desta congregação, ou assistindo a live, seja na carne, seja no espírito, que seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela Jura, irmã da minha tia Inês, Senhor, que encontra-se internada naquela clínica com Alzheimer. Em nome de Jesus, toma ela nas tuas mãos. Tu és um Deus que pode fazer coisas maravilhosas. Nós cremos no teu poder. Assim, Senhor, cuida de nós e que possamos em todo tempo estar ligados ao céu, diante da tua presença. Pedimos as tuas bênçãos maravilhosas e damos gratidão a Deus por todas elas, por Jesus nosso Senhor, bendito por todo sempre. Amém. Glória a Jesus, Alamaia Jesus Santo. Deus seja louvado. Nós vamos fazer, irmãos, o culto um pouquinho mais sucinto, por conta do toque de restrição. E vamos seguir adiante já sem os hinos, por hora. Cultos online de segunda a sexta-feira, às 14 e às 20 horas. Sábados, às 10 às 14 e às 20 horas. Domingo, às 10 às 14 e às 18h30. Dá quantos cultos? 12 às 5, 10, 13, 16 cultos por... 16 cultos? 16 cultos por semana são realizados na internet para a Irmandade. E o irmão Bruno está insistindo bastante, logo vai começar o das 9 da manhã, se Deus quiser. Aí vai ser mais um bocadinho, vai ser uns 20 e tantos aí, para a glória de Deus. Irmãos, e os cultos presenciais, domingo às 10 e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira, que é hoje, às 8 da noite, e sábado às 10 da manhã, o culto das nossas irmãs. E às segundas-feiras, às 7 da noite, reunião de oração. Né? A reunião de oração, tem um grupo valente de irmãs aqui que tem carregado a igreja nas costas com as suas orações. Também devemos apresentá-la nas mãos de Deus, para que o Senhor fortaleça as suas servas. Aula de música, domingos às 8 da manhã. Continuamos pedindo à Irmandade que traga alimentos não perecíveis para atendimento da obra de Deus, para atendimento dos necessitados. São muitas necessidades que têm se apresentado. E a ajuda da Irmandade é muito, muito importante para essa parte também da obra de Deus. Uma coisa mais para anunciar, Marquinho? Irmão Bruno, põe para nós o banner lá, vamos dar uma adiantadinha, já são 8h33 já. Irmão Bruno vai pôr para vocês aí na live o banner com os dados bancários da conta, que é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4. E a chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Agradecemos toda a ajuda que a Irmandade tem enviado. Graças a Deus, tem sido suficiente para sanar todos os compromissos da igreja. E o Senhor tem abençoado grandemente, bastante mesmo. Então, nós temos motivo só para agradecer a Deus. Vamos seguir, Brunão? Nós fazemos uma oração no final, junto com as ofertas. Tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. No Santo Evangelho de Mateus, se puder ficar todos em pé, por favor. No capítulo 9, no versículo 9 também. Evangelho de Mateus 9, versículo 9. Hoje a gente está meio apressadinho, né? Mas não tem jeito, senão a gente estoura o horário, fica ruim para a Irmandade também. Está fora nesse horário. Do jeito, Bruno?
A vocação de Mateus. E Jesus, tendo passado adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Queridos irmãos, então, como a Irmandade bem ouviu aqui, Mateus era um cobrador de impostos, era um homem que tinha conhecimento literal das coisas, ele tinha algum estudo. Aquele que escrevia já era uma pessoa bem influenciável ou influenciadora, uma pessoa de destaque. Agora, ele, além de escrever, detinha também a matemática, o conhecimento da matemática. Tanto que ele cobrava os impostos, anotava, fazia correção, se os irmãos não sabem, tinha correção, e era muito alta, era bem diferente. A forma de cobrar imposto era no pescotapa. Não tinha pagar depois, não tinha ficar devendo. A coisa era diferente. Alguns pagavam com a própria vida. E os irmãos veem que coisa engraçada, irmãos. Que coisa de Deus. O Senhor passou por ele, não tem ele mesmo quem escreveu. Não teve conversa. Oi, tudo bem? Vai chover hoje? Mas tá cara a gasolina? Não teve. Segue-me. E ele largou tudo e começou a seguir o mestre. Aquele chamado, uma palavra, segue-me. E às vezes, irmão, nós buscamos tanta coisa. Deus precisa me dar um sinal disso, um sinal daquilo, um sinal daquilo outro. Eu queria que Deus me confirmasse isso, mais aquilo. E ele simplesmente ouviu o mestre dizer, segue-me. E ele não precisou de mais nada. Ele foi atrás do mestre, irmãos. Ele trocou tudo aquilo que era mais precioso na sua vida, que era aquilo que ele mais corria atrás, que era o dinheiro, que era o poder. Deixou de ser chefe para ser servo. Deixou da riqueza para viver uma vida de renúncia, de peregrino. O próprio Cristo escreveu, as aves do céu têm seus ninhos, as raposinhas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Não tinha um travesseiro para chamar de seu. E a mudança começou ali, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Já Mateus os levou até sua casa, Jesus, os discípulos e aqueles que com ele andavam. E quem andava com o Senhor? Os pecadores. Os doentes até ficação, depois continuava andando, mas já não era mais doente. Os publicanos, aqueles que para a sociedade eram mal vistos. E os fariseus, vendo aquilo, disseram, como que pode o mestre deles se sentar com os pecadores e com os publicanos? E o Senhor, ouvindo, disse, eu quero que você entenda essa palavra. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Compreende isso, irmãos? Você consegue entender isso? Deus não quer roupa, Deus não quer voto de tolo, Deus não quer aparência de homem, Deus quer corações misericordiosos na sua presença. Deus quer corações que amem, que perdoem, que abracem sem distinção. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, irmão, se alguém te julgar pelas tuas boas ações, se alguém te disser como pode você fazer isso para esse ou isso para aquele, você está fazendo papel de bobo, você está sendo usado, você está sendo, enfim, qualquer outra coisa, seja o que for, irmão, não entristeça o teu coração, você está cumprindo o que o mestre ensinou, misericórdia, misericórdia, misericórdia e misericórdia. Misericórdia é o coração de Deus na miséria do homem.
na nossa miséria humana, na nossa falibilidade, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Irmãos, Deus sabe porque está enviando essa sua palavra. Não vim nem preparado para atender culto, vim preparado para tocar com os músicos, como faço toda quarta-feira. Moine teve imprevisto, não pôde estar, mas o Senhor está aqui mandando a sua palavra. E hoje Deus diz para todos nós: vou derramar a minha misericórdia sobre a tua cabeça. Alamaia, Jesus. Receba, irmão, a misericórdia de Deus sobre a tua cabeça. Receba o abraço de Deus sobre a tua vida. Para o mundo você não tem valor, para alguém você não tem valor, para alguém você pode ser um publicano, você pode ser um pecador, pode ser o que quiser, irmão. Para Deus você sempre será a menina dos olhos do Senhor. Dá glória a Deus, irmão. O que te importa é a minha opinião ou a opinião de Deus? O que te importa é a opinião de fulano, de ciclano ou a opinião de Deus? Hoje Deus se diz: posso te dar a minha opinião? Te interessa a minha opinião de Deus? Se te interessa, ouça bem. Te diz o Senhor: eu amo a tua alma. Glória, glória a Deus. Quando as pessoas recebem Cristo, irmão, eles, em tese pelo menos, e depois notar-se-á na prática, elas deverão renunciar a muitas coisas. Havia um discípulo chamado Simão, que era dos Zelotes. Os Zelotes, irmão, tinham pavor dos publicanos. Pavor. Era um povo que lutava contra essa opressão do governo, lutava contra o império, que era um governo ditatorial. Os irmãos vê, acabei de explicar como era a cobrança dos impostos, de forma agressiva, matava só para ver o tombo, a vida não valia nada, só deles, só da elite que valia. Pobre era que nem matar um frango. E eles combatiam esse povo. Deus chama Mateus, que servia o império, Cristo, chama Mateus, que servia o império. Cristo era, querendo ou não, uma oposição a tudo que o império representava. O sacerdócio estava ali debaixo do império também, com uma correlação com o império, influenciando no império. A igreja sempre esteve envolvida com política. A morte de Cristo não foi nada mais além de um plano de Deus, um ato político. E vai e chama Simão Zelote, tipo Lula e Bolsonaro. Aí vocês pensem quem é quem é o corrupto e quem é o bonzinho. Pensa. Duas etnias. Nosso país mesmo é um país dividido pela política. As últimas eleições presidenciais mostraram isso. O Senhor vai e chama os dois. E sentaram os dois na mesa. Se você pegar todos os evangelhos, toda a história, todas as ações de Cristo, você não vai encontrar um desentendimento entre esses dois. A causa para a qual eles foram chamados era muito maior do que o governo, era muito maior do que a oposição ao governo, era muito maior do que qualquer partidarismo. A causa para a qual eles foram chamados chama-se até hoje salvação e vida eterna. Quando nós estamos na presença de Deus, a igreja é fundida, é misturada, fica uma coisa homogênea, uma coisa só. Não tem irmão e irmã, não tem pastor e não tem membro, não tem ancião, não tem nada. É tudo igreja, é tudo alma. Todos lutamos pelo mesmo objetivo, ou não, irmãos? Quem está aqui pela salvação, dá um glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse é o motivo que nos faz vir aqui todas as noites. Esse é o motivo de elevarmos as nossas orações a Deus. Você precisa comer? Preciso, irmão. Você precisa vestir? Preciso, irmão. Você precisa de saúde? Preciso, irmão. E acima de tudo, o que mais você almeja? Eu almejo ver a face de Deus como ela é. Glória ao nome do Senhor. Muitos poderão dizer, mas não tem problema. Eu vejo a face de Deus no juízo. E depois vou para o inferno. Nem assim, irmão. A face de Deus só vai ver quem entrar no céu. No juízo você vê a face de Cristo. Mas a de Deus só quem entrar pelas portas da cidade. Mas como o Senhor já está mandando a palavra, Ele te diz, receba a minha misericórdia sobre a tua vida.
E quando a ira vier sobre o teu coração, faça como a oração de Abacuque: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Bendito seja Deus. E essas pessoas, irmão, vão se tornando especiais. Veja por quê. O Senhor vai e pega dois extremos. Não tem bom nem ruim. Dois extremos que não tinham a menor comunhão. Falando de Simão, Zelote, e de Mateus. Mas como que Cristo faz? Se ele pega só a elite, ele não atinge o proletariado, os pobres. Se ele pega só os pobres, ele não tinha como entrar na elite. Lembra da festa que ele fez? Mandou chamar os prefeitos, os governadores, os ricos, os influentes, não foi um. Aí falou, então chama os paralíticos, os ressecados, as prostitutas, os pecadores, e manda vir. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai e pega Mateus, pega Lucas, que era médico, lá depois adiante, pega o apóstolo São Paulo, outrem, em 2 de Atos dos Apóstolos, lá no Pentecoste, Mateus e Simão Zelote estavam juntinhos recebendo o dom do Espírito Santo lá, glória a Deus, sem distinção, sem nada, irmão. Quantos de nós lutou contra o Evangelho? Quantos de nós lutou contra a palavra de Deus e hoje senta aqui e come o mesmo pão, dá glória a Deus do mesmo jeito, vai morar no mesmo céu? Irmão, na obra de Deus não tem divisão, na obra de Deus não tem separação, na obra de Deus não tem rico, nem pobre, nem inteligente, nem tonto, é tudo alma. E o Senhor está mandando a palavra, eu prego sem medo de errar. Eu quero salvar a minha igreja. Agora, quem é a igreja, você mesmo decida se você faz parte da igreja de Cristo ou não. Senhor, posso ser dos mais pequenininhos, mas eu faço parte da igreja de Cristo. O Senhor te diz, está bom para mim, eu amo a tua alma e você vai morar no céu. Irmão, receba essa noite um abraço da palavra do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Receba a virtude da santa palavra de Deus. Se alguma coisa está te preocupando, se você teme alguma diferença na família, se você teme alguma diferença na obra de Deus, se você teme alguma diferença na sociedade, meu Deus, vai mudar o presidente para não sei quem, vai mudar o prefeito para não sei quem, irmão, deixa o mundo pegar fogo, eu quero ver quem senta no trono de Jesus Cristo, irmão. Se mudar o presidente, muda o teu Deus. Se mudar o diretor da empresa, muda o teu Deus. Se mudar o síndico lá do prédio, muda o teu Deus. O Senhor foi ontem, é hoje, será amanhã e eternamente. Deixa pegar fogo no mundo, o teu Senhor não mudará, irmão. Se o céu escurecer, se o sol escurecer, ou o céu encostar no mar, não tenha medo. O teu Deus não muda e não vai mudar jamais. Essa noite a palavra vem te dizer, todos quantos derem ouvido à minha palavra, receberão a virtude do meu Espírito Santo, diz o Senhor. Por isso, que a Irmandade não deve se deixar influenciar por essa dúvida, dizer, oh meu Deus, será que essa palavra foi comigo? Não existe, irmão, não existe isso, nunca no reino de Deus, é sim, sim, não, não. O Senhor disse na sua palavra, todo aquele que vier a mim, jamais o despedirei vazio. Como pode alguém vir congregar e a palavra não ser com você? Tá bom, você não veio congregar, mas chegou um áudio da palavra para você. Alguém te contou a palavra que foi pregada. Irmão, chegou até você, é para você, come tudo, é de Deus, é Deus na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Vocês estão crendo na palavra, irmão? É quarta-feira, ao meio da semana, o Senhor quer te dar um empurrão para você acabar essa semana pisando na cabeça da serpente, irmão. Bendito seja o nome do Senhor, te dando força para vencer os teus medos, para vencer os fantasmas que vêm te assombrar. Uma hora o adversário lança na tua mente que Deus não te ama, outra hora lança em teu rosto o teu pecado, outra hora traz na tua lembrança o teu passado. Pois bem, você lembra do teu passado? O Senhor te diz, do teu passado não me lembrarei mais. Quando Cristo te chama, o homem diz, eu perdoei, mas não esqueci.
Com o Senhor não tem essa demagogia, essa hipocrisia. O Senhor te diz, nem sei do que você está falando. Para mim o que importa é do dia que você me conheceu. Do dia que você me aceitou como único e suficiente Salvador. E se tem alguma coisa na tua vida que precisa ser endireitada, receba hoje o abraço de Deus. Sabe aquele abraço, irmão, que estrala os ossos e põe a coisa nas costas no lugar? É esse abraço que Deus está te dando essa noite. Estou colocando a tua vida no lugar, estou colocando o teu pensamento no lugar, bendito seja Deus. Irmão, quer um conselho de Deus para a tua vida? Pare, irmão, pare, irmã, de tomar conselho da tua vida com outras pessoas. Pare, irmão, para com isso. E não é a pessoa que é ruim, ele só não sabe da tua dor, não tem como saber. Fala para aquele que sente a tua dor com você. Fala para aquele que mora aí dentro de você. Que te compreende. Que não vê só o efeito do teu pecado. Ele vê onde ele começou. Ele vê onde você tropeçou. Ele vê onde foi o laço que você pisou. Aquele que vai te aconselhar só vai te ver pendurado no laço. Mas o que fala contigo essa noite, vê o dia que o laço foi armado. Vê o dia que você estava fraco, você não aguentou correr do inimigo. Irmão, hoje Deus está entrando no inferno para tomar a alegria de alguém que foi levada para lá, irmão. Hoje você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Você não vai sair daqui com essa acusação que você entrou, com esse peso sobre as tuas costas. O Senhor Jesus te liberta agora pela palavra. Fala com o Senhor. Fala com o teu Deus, fala com aquele que ama a tua alma. E daí a mulher. Aleluia. Glória, Sirianda, Lama, Sialama. Glória. Como nos cantares de Salomão, saí pelas ruas da cidade procurando aquele que ama minha alma. Avistei os guardas e perguntei, viste aquele que ama minha alma? Olha o que ama a tua alma aqui essa noite. Estava me procurando? Quer receber um abraço, irmão? O Senhor pode fazer o Pentecoste aqui e agora, irmão. E daí a mulher. O Senhor pode derramar alguma coisa nova sobre a vida da igreja. O Senhor pode te ungir com óleo que você ainda não conhece. Senhor pode te dar alguma coisa que você ainda não viu. Senhor pode te abrir o entendimento para alguma coisa que você ainda não entendeu. Senhor pode te dar compreensão de alguma coisa que você ainda não compreendeu. Abre a tua boca, dá o teu melhor glória essa noite. Busca o céu a laço e puxa ele aqui para essa salinha de oração. O Senhor te diz, a minha glória vai te pegar e agora no banco onde você está. Eu vou arrancar essa tristeza do teu coração agora. O adversário está fazendo muita arruaça na tua vida, está fazendo muita arruaça na tua casa, mas eu estou chegando aí agora, vou limpar a tua eira, vou limpar a tua casa, vou limpar teu coração. Tem uma coisa na tua mente, você nasceu para vencer, irmão. Bendito seja Deus. E o adversário, Kalima, Yeshua, Lama, Síria, Dalama, Salaia. E o adversário joga alguma coisa no teu caminho e acha que vai te derrubar. Como ele poderá te derrubar se você está na palma da minha mão? Quem te tira da minha mão, irmão? O inimigo fecha uma porta, Deus abre a outra porta. O inimigo fecha uma fonte, Deus abre uma cachoeira. Ele tira alguma coisa do teu caminho, Deus faz brotar da pé da tua bênção. Irmão, põe isso na tua cabeça. Você nasceu para ser abençoado na terra. Ela, Maia, Deus sempre vai criar um caminho. Deus sempre vai criar um escape. Deus sempre vai trazer uma chave na tua mão. Deus me mostra, irmão, porta sendo aberta na vida de alguém aqui. Pega a chave, irmão. Pega a chave. Pega a chave em nome de Jesus. Pega, irmão. Pega a chave e abre a porta no nome de Jesus Cristo. O caminho está trancado. Essa chave vai abrir todo o caminho na tua vida. Alamaia. Deus vai te fazer prosperar no deserto. Tem
Tem promessa na tua vida, não tem, irmã? Tem promessa, não tem, irmão? Tem promessa aí na live, não tem? Tem palavra, não tem? Dá glória a Deus. A palavra está começando a cumprir agora. E foi o que aconteceu com Mateus. Conheceu um bem maior que o dinheiro. Os extremos, os opostos, o diferente, o incompatível, virou uma coisa só. Na falta de comunhão, Deus traz a paz, e na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Está contente, irmão? Dá um glória a Deus aí. Está felizinho, irmão? Dá glória a Deus. Ô Senhor, estou feliz. Vou sair da tua casa hoje que nem um menino que ganhou um presente, um brinquedo. Estou com o meu coração cheio de alegria. O Senhor te diz, receba hoje vida com abundância na tua vida. Irmão, Deus manda pregar, e se Deus manda, eu creio. Receba vida, receba saúde. Receba prosperidade espiritual, receba prosperidade material, receba a porta aberta, receba novos ares, receba uma mente aberta, receba o novo de Deus para a tua vida. Eis que Deus faz novas todas as coisas. Deus está trilhando um caminho na tua vida que você nem sonha. Eu vou te levar em lugar que você nunca imaginou na tua vida. Eu vou trazer a tua mão a vitória cantando assim, que nem um passarinho. O Senhor te diz, se prepara, atavia-te espiritualmente, que eu vou bater na tua porta por esses dias. Vai chegar coisa grande na tua mão. Meu Deus, irmão, Deus está mandando, eu creio. Tem uma cachoeira jorrando aqui do púlpito, irmão, coisa maravilhosa. A mão de Deus está voltada para essa congregação essa noite, está voltada para todos nós. O Senhor te diz, não me interessa a tua vida, não me interessa o teu pecado, eu amo você. Kali Suriada Zarayalaba Sialamaya. Eu amo você, desde o ventre da tua mãe eu amo você. Eu sei quem você é, eu sei dos teus problemas, eu sei o que você precisa. E hoje o que você precisa é um abraço. Hoje o que você precisa é uma unção nova. Sabe o que você precisa hoje? É falar em língua aqui nessa igreja. Você precisa hoje dar muita glória. Você precisa hoje é se alegrar no Senhor. Toca a tristeza da tua vida agora, irmão. Arranca-la do teu coração agora. Receba a alegria da palavra de Deus. Receba, irmão. Seja liberta no nome do Senhor dos Exércitos. Seja liberto em nome do Senhor dos Exércitos. E saia desta congregação, seja presencialmente ou virtualmente, com essa palavra no teu coração. Saiba que a tua oração chegou no santuário de Deus. E a resposta está aqui pela palavra. Eu te amo, eu te amo, eu te amo e te amarei todos os dias da tua vida. E nada te faltará. Tudo que te falta, Cristo suprirá. Toda arma que levantar contra ti, cairá ferida por amor de ti. Bendito seja Deus, e a minha bênção, te diz o Senhor, entrará pelas portas, pela janela, pelo telhado da tua casa, pela fresta da porta, pela fresta da janela, e onde você passar, você vai ser um candeeiro aceso. A minha bênção vai te acompanhar, igual uma pessoa perfumada, onde ela passa, fica o cheiro do perfume. Onde você passar, minha bênção vai te acompanhar. Quem estiver perto de você vai ser abençoado. Vocês creem nisso, irmão? Dá glória a Deus, que hoje alguém está sendo revestido de algo muito excelente da parte de Deus. Onde você puser tua mão, haverá prosperidade. Onde você orar, haverá cura. Onde você falar, Deus vai falar na tua boca. Onde você profetizar, haverá libertação, cura, milagre, coisas grandes, irmão, espiritual e material. Não tema, o Senhor te diz, o meu projeto está só começando. Deus seja louvado. Vem, Marquinhos, orar por nós, filho. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus.
Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a glória, Jesus. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a glória, Jesus. glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bondoso e eterno Deus, Santo Deus. Pai de bendita misericórdia, Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, ó Pai amado, porque o Senhor permitiu que cada um de nós, Senhor, saísse dos nossos lares, ó Pai, uns um pouco tristes, Senhor, outros alegres, Glória a Deus. outros, ó Pai, desesperados, Senhor, precisando de uma palavra, precisando de uma resposta. E mais uma vez nesta noite, ó Pai, o Senhor enviou do céu a Tua palavra, Senhor, palavra que entrou em nossos corações, ó Deus, palavra, Deus querido, ó Pai amado, que, ó Pai, nós vamos sair com a certeza daqui, ó Pai, que o Senhor é conosco, ó Deus, que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, ó Pai. Ó meu Deus, te agradecemos, papai querido, por cada um que está nos assistindo pela internet, ó Deus. Alguns, ó Pai, que não pôde estar aqui nesta noite, Pai, mas está nos assistindo pela internet, estava precisando de uma palavra, Senhor, de algo que possa, Senhor, abençoar, que possa curar, que possa tirar toda tristeza, toda angústia, todo mal. E o Senhor mais uma vez mostrou que é conosco, ó Pai. Amém. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, papai querido, agradecemos por cada músico aqui presente nesta noite, Senhor, cada musicista, organista, Senhor, por cada obreiro que tem trabalhado por esta obra, Amém, Senhor. Deus. Também colocamos em Tuas mãos e agradecemos pela vida do nosso ancião, irmão Rodrigo, Amém, Senhor Jesus. dos outros anciãos, irmão N, e todos, ó Pai, que ajudam e colaboram para que esta obra, Senhor, seja alcançada em muitas vidas, ó Pai. Altíssimo Deus, nesta noite, leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai. Guarda cada um de nós, Senhor. Que esta palavra, Senhor, ela possa continuar no coração de cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, ter uma noite abençoada, tranquila, com paz. Uma noite, ó Pai amado, que possa, Senhor, mudar as nossas vidas. Papai querido, também coloque em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um que vai ofertar nesta noite, ó Pai. Sim, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar grandemente, ó Pai, a vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa multiplicar sobre a vida deles, ó Pai. Muitos, ó Pai, Senhor, até tira da onde não tem, Senhor, para ofertar por amor a esta obra, Senhor. Ó Deus, também coloque em Tuas mãos a vida dos Teus filhos que, Pai amado, tem um desejo enorme, Senhor, de ofertar na Tua casa. Mas, ó Deus, por algum motivo, Senhor, não veio preparado, não pode ofertar nesta noite, ó Deus, mas seja com eles, ó Pai. Abra as portas e comporta, Senhor. Se for uma porta de emprego, Senhor, que eles possam alcançar, Deus querido. Se for algo material, Senhor, que as Tuas bênçãos possam alcançar os Seus filhos, Senhor. Esteja com todos eles nesta noite, Senhor. Esteja com cada um de nós, Senhor. Continue, Senhor, nos abençoando, Pai. Tudo isso te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, Glória a aleluia, Deus. Jesus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Vamos ficar todos em pé, irmãos. Nos bancos, à frente da Irmandade, estão os envelopes das ofertas, das coletas. Pedimos a todos que contribuam segundo o que Deus se puser no coração. Os que forem passar cartão de débito ou crédito, podem dirigir-se até a portaria lá com o irmão Marcos e a irmã Kátia, para contribuir para a obra de Deus também. Temos precisado bastante da ajuda da Irmandade, temos tido bastante despesas com as construções das igrejas, reformas e outros, enfim, assuntos que são tratados como atendimento dos necessitados, enfim, tudo que implica no atendimento da obra de Deus. Tá bom? Tudo que Deus preparar vai ser muito bem-vindo. Nós vamos esperar
a nossa irmã que está passando o cartão lá contribuir, e aí nós vamos fazer oração para seguir com o encerramento do culto. Glória a Deus. Santo Deus eterno. Glória a Deus, glória a Deus. Santo Jesus. Podemos orar? Bondoso Deus, nas tuas mãos entregamos a oferta do teu povo, tanto aqui presencial quanto lá na live, que com amor tenha abençoado a tua obra. Faz prosperar, Senhor. Faz com que sempre haja o pão de cada dia na mesa de cada um, e que onde o teu povo puser as tuas mãos, as mãos de Deus estejam sobre a deles. É o que nós te pedimos por Jesus nosso Senhor, bendito para todo sempre. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo os envelopes. Nós vamos só cantar o corinho de um hino, que já passou das 9. O corinho do hino 4. Só o corinho, só cantado. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Os outros discípulos, apóstolos, escreveram: perdoa as nossas ofensas. E Mateus, olha que coisa, escreveu: perdoa as nossas dívidas, porque ele não era acostumado a perdoar a dívida de ninguém. Ele teve que aprender a perdoar e pedir a Deus que perdoasse as dívidas dele também. Haverá transformação na tua vida por essa palavra. A paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho da palavra estejam em nossos corações, irmãos. Amém.